Uma parceria entre a Secretaria de Prevenção à Violência, a Secretaria da Mulher e dos Direitos Humanos e a Defensoria Pública do Estado criou o programa Repense, que busca levar um atendimento psicossocial aos acusados de violência doméstica contra a mulher e, com isso, fazer que esses homens não voltem mais a agredir uma mulher. Para falar sobre como funciona esse projeto, eu converso agora com o secretário de Prevenção à Violência, Jardel Aderico. Secretário, é uma espinhosa tarefa, de certo ponto, utópica, né? Que prevenir violência é uma coisa, e fazer com que o homem não volte a cometer ato de violência já enseja uma tarefa muito difícil. A violência em si, Miguel, ela é complexa. Todo mundo pergunta o que fazer para enfrentar a violência, enfrentar a criminalidade. Não dá para desconsiderar, eu repito isso o tempo todo, o papel importante da segurança pública, da polícia. Se alguém fere, se alguém precisa ser contido. É a justiça célere e eficiente para que, de fato, promova um ambiente de justiça. Desenvolvimento social é importante, enfrentar a pobreza, enfrentar a miséria, promover educação, saúde. Toda essa realidade favorece a redução de violência. Mas há uma outra frente de atuação que é a educação, mas não estou falando da educação regular, mas a educação para a vida, educação do comportamento, educação das emoções, educação para a convivência. Então, o Repense, ele se insere nessa realidade, a necessidade de desenvolver uma estratégia de educação voltada a esse acusado de agressão, que tem família, que vive com uma companheira, mas que precisa de uma abordagem com um profissional de psicologia, de assistência social, de um olhar jurídico diferenciado, que não só o punitivo, mas um olhar que considera a realidade social no entorno, a sua história de vida, considera essa realidade e promove para esse acusado de agressão o desenvolvimento de novos comportamentos. Aí vem as estratégias do ambiente da saúde, da educação emocional, que permite esse acusado restabelecer um novo critério de relação com a família, com a comunidade e com a companheira. Mas quando se trata da inviolável, né, doçura do lar, né, a casa das pessoas, isso se complica ainda muito mais, porque a maioria dos atos de violência acontecem ali. Perfeito. O lar é o lugar que a gente mais quer sentir-se bem, né? Sentir-se bem com a família, com filhos, conviver bem com uma esposa. Isso é muito importante para a paz interior, para a paz social, inclusive. Agora, quando esse ambiente do lar, que deveria promover esse processo de pacificação interior e exterior, se torna um lugar também de promoção de violência, de agressão, precisa ser tratado. Esse ambiente precisa ser tratado, não? Além da vítima, essa vítima tem a atenção, no caso do Repense, a partir da Secretaria de Mulher e Direitos Humanos. Essa criança precisa também de acompanhamento do CRAS, do CREAS, do Conselho Tutelar, um olhar estratégico, observando o desenvolvimento, mas aí agora a CEPREV, com a Defensoria Pública do Estado, também olhará cuidadosamente no sentido de promover mudança de comportamento para o acusado de agressão. Não somente o olhar da punição, não é só abrir o inquérito, levar o processo para o judiciário, a Defensoria entrar na lógica de defesa e apenas encaminhar esse acusado para o sistema prisional. Mas é preciso, de maneira inteligente, considerar o porquê esse acusado se envolve com esse comportamento, atua dessa maneira, porque ele reage dessa forma na sua relação com família e com companheira. E aí, com abordagens do ambiente da psicologia e da assistência social, promover ali, de maneira individualizada, porque é para ele sozinho, mas também de maneira coletiva, para o grupo e para a turma que ele faz parte no programa, habilidades que permita que aquele comportamento que tendencia o ato da agressividade passe a ser diferente daqui para frente. Isso é conceitual. Agora, na prática, como deve se efetivar esse atendimento? O atendimento não é tão difícil. Naturalmente, o caso, digamos, uma mulher que é agredida verbalmente, psicologicamente ou fisicamente, ela vai procurar a Delegacia da Mulher. Eu preciso de ajuda, eu preciso de orientação, fui agredida. Isso vai se transformar no inquérito e vai chegar no judiciário. Chegando no judiciário, a Defensoria se aproxima do caso, porque é direito do cidadão ter acompanhamento jurídico público. E a Defensoria exerce esse papel. A Defensoria começa a observar que aquele caso, olha, nós estamos tratando de alguém que nunca se envolveu com nenhum ato de criminalidade. Não tem histórico nenhum de violência. É alguém que nunca houve, a própria vítima reconhece que nunca agiu dessa maneira. É preciso lançar um olhar mais inteligente sobre essa realidade. O que houve?
Por que isso agora? Por que agir de forma agressiva nesse momento? Porque um casamento de 10 anos, uma pessoa que é pai, agiu dessa forma nesse momento. Por isso, essa é a diferença do Repense, porque aprofunda essa história, observa cuidadosamente essa história e aí entende que, além da punição, que vai ser avaliada pelo Poder Judiciário a partir do inquérito, ele precisa também de tratamento, precisa de orientação. E aí o Judiciário, com a Defensoria, observa, olha, a punição dele será essa, ou vai prestar serviço comunitário, ou vai, de fato, para o sistema prisional, mas ele também vai ser acompanhado por psicólogo, assistente social e jurídico, a partir da Defensoria e da Secretaria de Prevenção à Violência. E o Estado vai oferecer isso? Vai oferecer. A equipe está pronta, treinada. A primeira turma de acusados de agressão já passa a partir da semana que vem ser inserida. Essa turma é inserida no primeiro bloco de atividades, tanto individual como coletivo. E aí a equipe vai começar a observar, a partir da convivência com a vítima, lá na Secretaria de Mulheres, a partir do acompanhamento a esse acusado, olha, ele tem total condição de restabelecer seus vínculos, total condição de exercer o bom papel de pai, o bom papel de cidadão. E aí ele é incluso no Repense, passa a ser acompanhado por profissionais. Olha, não é o caso. Esse perfil diversas vezes cometeu agressão à sua companheira, não tem solução, o inquérito define que, de fato, ele tem que ser encaminhado para o sistema prisional. Então é um outro olhar, é o olhar punitivo. E mesmo depois, um caso ou outro no sistema prisional, teve regressão de pena ou outro benefício jurídico, ele pode ser incluso no Repense. Isso depende do desejo da família, da companheira, do próprio acusado, mas também do olhar estratégico da Defensoria, da Secretaria de Prevenção e do próprio Poder Judiciário. Então, as pessoas precisam entender. O programa não é um ato de benevolência ao acusado. Nós queremos aqui aliviar qualquer coisa para aquele que está acostumado a cometer agressão com sua companheira. Muito pelo contrário. Nós queremos dar oportunidade àquele que não tem esse histórico, a restabelecer esse vínculo, restabelecer a sua convivência com a família. Agora, a equipe tem que estar azeitada, porque em um dado momento a Secretaria de Saúde ou o Ministério da Saúde se complicou nos dados sobre a dengue, pela subnotificação. Os médicos não faziam isso, os postos de saúde não faziam isso. E aí, esse diagnóstico, esse mapa dos acontecimentos, eles delineiam políticas públicas, eles dão os números. A equipe... que, obviamente, você vai necessitar, que são delegados, delegadas, policiais, a própria família, porque a gente está falando da vitimização da mulher, do homem, da família, dos filhos e dos parentes. É muita gente envolvida. Muito importante a sua observação. Até nos leva a ir mais além quando se fala de prevenção à violência. O Repense não está isolado, não é um programa isolado de toda a engrenagem de política de prevenção determinada pelo governador Renan Filho. Inclusive ele, o governador, criou o comitê que envolve mais de 10 secretarias, órgãos. A Universidade Federal de Alagoas é parceira. Aí tem o observatório que dá suporte ao comitê de prevenção para observar números, inclusive fazer essa avaliação. Quais os serviços que precisam ter uma interlocução melhor? Precisa ser continuidade de outros serviços. Então, o Repense não é uma ação isolada que a Secretaria de Prevenção sentou ali com a Defensoria e foi conversar com a Secretaria de Mulher, mas é resultado da observação dos números a partir do observatório, números do núcleo estatístico da segurança pública. Olha, a motivação da violência doméstica, o que levou a esse ato de violência no ambiente da família? É que abordagem nós precisamos construir para enfrentar essa realidade. Então, o Repense ele vem como resultado de uma avaliação muito cuidadosa do próprio comitê, do observatório, do governo de Alagoas e de todos os números que estão em todos os ambientes que observam esse dado e observam essa informação. É também importante lembrar que o Repense ele lança um olhar prioritário nos bairros mais vulneráveis à violência e criminalidade. Porque o objetivo do comitê, o objetivo do governo de Alagoas são esses bairros mais vulneráveis à violência, onde há os maiores índices de homicídio, de criminalidade, e é ali também, consequentemente, que há a presença da violência doméstica. Então, a prioridade do perfil está nesses territórios. Benedito Bentes, Vilagem, Jacintinho, Vegel, Clima Bom, Tabuleiro, são os bairros onde estão as maiores e o maior número de ocorrências envolvendo criminalidade e número de homicídios. E, consequentemente, os outros números também aparecem com mais clareza. E aí o Observatório nos motiva, junto com a Defensoria, a cuidar
da estratégia de prevenção à violência doméstica. Por isso que nasceu o Repense. As efemérides, elas impulsionam a sociedade e sempre que há uma data comemorativa, sempre que há um espaço, a semana, um mês disso, aquilo outro, todo mundo, a sociedade parece se voltar para isso, não é? A divulgação do 180 é super importante para isso, não é? E ontem, durante a entrevista aqui com a Cláudia, ela disse 180, e eu lido com isso todo dia, estou mais de 20 anos no jornalismo, e para mim era desconhecido o 180. Vê a ignorância do jornalista, imagine as pessoas que não estão afeitas à informação. Como chegar e popularizar esse número? Agora de manhã, aliás, hoje eu dava entrevista numa rádio lá em Arapiraca e o radialista, o âncora lá do programa, fez essa pergunta. Qual é a maior dificuldade hoje no caso da vítima? A Cláudia falava recentemente da importância de dar atenção à vítima. Inclusive, o Repense vai também nessa lógica. Ele não vai só ao encontro de dar atenção, digamos, ao acusado de agressão, mas essa atenção, o tratamento oferecido ao acusado de agressão é para beneficiar a vítima. No caso, há uma dificuldade muito grande da mulher ter acesso à informação. Se perguntar à mulher hoje, ela não sabe, ela tem ideia de que o primeiro lugar que deve ser procurado é a Delegacia de Mulheres. Sim, quando há o cenário de agressão, ela deve procurar a Delegacia de Mulheres. Mas ela também antes pode ligar para 180, buscar informações. Ela pode buscar o Centro de Atenção à Mulher, que é aqui na Ponta Verde, vinculado à Secretaria de Mulheres. Então a mulher precisa buscar todas as informações para que ela tenha condição de buscar o melhor serviço de acordo com a realidade que ela está enfrentando naquele momento. Então, são um conjunto de programas e estratégias que tem condição de dar a resposta que a mulher precisa. A grande dificuldade é que ela não tem ainda acesso, ela não conhece esses serviços. Nós, do Governo de Alagoas, estamos buscando alinhar a rede de forma completa, novos programas virão agora para frente, vinculando inclusive a Secretaria de Estado da Saúde, mas isso vai ser fortemente divulgado, para que qualquer mulher, em qualquer lugar que esteja, saiba para que número possa ligar e onde está o serviço que ela precisa naquele momento. Me parece algo semelhante ao comerciante antigamente, ao empreendedor. Ao querer abrir uma empresa, ele ia a 7, 8 lugares diferentes. Ele sim proporcionou essa qualificação, essa oportunidade, para que ele tivesse uma assistência direta, oportunizada no mesmo ambiente. Você pensou nessa situação? Aliás, esse é a grande necessidade, facilitar o serviço. A gente vem observando o JAS, que é um modelo de concentração de diversos ambientes do governo num único lugar. Todas as demais políticas de atenção, seja para a mulher, para a criança e adolescente, começam a exigir uma única porta de entrada. Não dá para o cidadão ficar aqui e ali buscando alternativas de solução para o seu problema. Essa reflexão já é clara para o governo de Alagoas, inclusive nós, secretários, somos o tempo todo cobrados pelo governador Renan Filho para que as pessoas que precisam do serviço saibam imediatamente onde encontrá-lo e como utilizá-lo. E mais ainda, ele tem cobrado que as secretarias, quando for necessário, façam atendimento domiciliar. Por isso que, na CEPREV, nós estamos aperfeiçoando a atuação dos Anjos da Paz, da perspectiva de, além de atender o dependente químico que está em casa, passe agora a atender também outras demandas. Então, a equipe está sendo treinada, capacitada, para que um leque de necessidades da comunidade passem a ser identificados na residência e passem a ter o atendimento domiciliar. Isso é importante, porque as pessoas que são vítimas de qualquer processo, seja social ou de violência, têm dificuldade de procurar o serviço. Ela se resguarda e se protege ali no seu ambiente, evita comentar com alguém e aí quer contar com a ajuda de um profissional que a oriente adequadamente. O governo está, de forma corajosa, tentando enfrentar esse problema, e está enfrentando o problema, mas deve-se considerar que isso é uma casa de maribondo, um problema social muito grande. Um exemplo, o homem agrediu a mulher e agrediu os filhos. Onde mora? No Dique Estrada. Tem emprego? Não. A mulher trabalha? Não. Os filhos estão onde? Fora da escola. Perdeu o Bolsa Família. Desgraça. Exato. Total. É um descompasso entre a necessidade, de desenvolvimento social, de enfrentamento à pobreza, e vem as políticas de segurança pública ou de prevenção que vão num processo um tanto remediativo, mas também preventivo, e vem a necessidade do papel da justiça. Hoje a gente observa que é necessário que todos esses serviços e estratégias estejam equalizados ali, no mesmo compasso, mas essa é a nossa realidade real.
É preciso enfrentar todas essas dificuldades, todas essas realidades, para que a gente promova a qualidade de vida das pessoas. Esse é o objetivo do governo de Alagoas. O Repense vem como elemento nesse contexto. Secretário, estou com uma pergunta aqui desde o início, fora do tema, mas que nos bastidores já adiantei. Por que a Secretaria de Prevenção não entra na lógica da negociação quando tem um atrito de rua, por exemplo, ocupação de vias, ocupação de escolas? Por que a Secretaria não está presente? O papel da Secretaria de Prevenção ele é muito novo. É a primeira Secretaria de Prevenção do país. Até então, isso é no Brasil todo, se concentra todas essas iniciativas no ambiente de segurança pública ou de defesa social. Em Alagoas, o governador Renan Filho, no eixo de segurança, separou os 3 principais temas de segurança. Um é ressocialização, mais fácil para as pessoas entenderem, cuida dos presídios. O outro é segurança pública, o outro é prevenção. Aos poucos, o próprio governo vai ajustando e colocando no devido lugar, no eixo de prevenção, os programas e as estratégias. A Secretaria de Prevenção vem aos poucos assumindo mais responsabilidades. Já há esse debate, por isso a pergunta ela um pouco adivinha o futuro da Secretaria de Prevenção. Ela vai assumindo mais papéis, vai se aproximando dos conflitos locais, da comunidade ou na sociedade e vai aperfeiçoando a sua maneira de lidar com isso. Ela assume o papel de prevenção, mas vai se aproximando dos cenários também de conflito. Mas sem o papel semelhante de polícia, que é repressivo e precisa existir. Mas é um papel diferenciado, que vai com um olhar social e socioemocional, se assim posso dizer, que considera o clima emocional da comunidade, daquele conflito, para saber a melhor forma de agir. Mas isso é um desenho que o governador vem construindo e aí nos próximos meses as pessoas vão perceber uma atuação também nessa realidade da Secretaria de Prevenção. Conversamos com o secretário Jardel Alderico, secretário de Estado da Prevenção à Violência. Muito obrigado pela entrevista. Também. Pauta especial fica por aqui, a gente volta amanhã, no mesmo horário, 11h30 da manhã, com reprise às 5 da tarde. Até lá.